Olá para você, mais um episódio do Lounge TRT no ar. Eu sou Vinícius Antônio e é sempre uma satisfação ter a sua companhia aqui na nossa programação. Hoje, Larissa Campos retoma aqui aos estúdios, retorna aos estúdios do TRT de Mato Grosso. A gente esteve aqui há 2 anos, mais ou menos, quando a Larissa estava lançando um de seus livros e hoje vem falar de mais projetos. Larissa, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, aproveitando também desse espaço para poder falar um pouco mais com você, falar com as pessoas também que acompanham, para contar um pouquinho do que eu tenho experimentado no meu trabalho na literatura e também de como está nesse nosso momento aqui da literatura matogrossense. A gente vai já começar pela cereja do bolo, porque você está participando de um projeto que eu acho muito interessante, inclusive você deve estar muito feliz em participar, porque está conhecendo o Brasil e está levando Mato Grosso, mostrando que Mato Grosso tem grandes artistas, grandes escritores. Que projeto é esse? Conta pra gente. Esse ano eu integro a programação do Arte da Palavra. O Arte da Palavra é um projeto que é criado pelo SESC, pelo Serviço Social do Comércio. Tem aproximadamente 10 anos que eles tocam esse projeto. E assim, Vinícius, hoje esse projeto ele é considerado o maior circuito literário do Brasil. E ele consiste no quê? Ele consiste numa seleção que as equipes do SESC, as equipes de literatura, no SESC eles têm seus analistas de literatura, enfim, e eles fazem uma curadoria todo ano de pessoas, artistas, escritores de todo o país e montam um circuito de oficinas, um circuito de palestras e de outras atividades relacionadas à literatura. E esse circuito, ele passa por todos os estados do Brasil. Então, é muito interessante porque eu, que estou aqui em Mato Grosso há aproximadamente 30 anos, que me constituí como escritora aqui nesse estado e faço desse estado também inspiração para o meu trabalho, tenho a oportunidade de sair daqui e levar não só o meu trabalho, né, mas levar também outros artistas, porque quando eu vou para outros lugares, eu falo também daquilo que é produzido aqui, falo da nossa cultura, então vou para esses lugares e da mesma forma, pessoas de outros estados, artistas, virão aqui para Cuiabá e para outras unidades do SESC, como Rondonópolis, Sinop, para trazer também os seus trabalhos para cá. Inclusive, as atividades do Arte da Palavra aqui em Mato Grosso devem acontecer no mês de junho. Interessante até falar isso para as pessoas que tiverem interesse, quiserem participar de oficinas, palestras, e enfim, atividades de contação de história também fazem parte desse circuito, ficarem ligadas, acompanharem pelo site do SESC Mato Grosso, porque por lá vão ser feitas as inscrições. Então está sendo uma oportunidade muito interessante. Eu acabei de voltar, tem poucos dias, da Paraíba. Foi o meu primeiro destino dentro desse circuito. Fiquei uma semana por lá. A gente estava até conversando antes, né? Um lugar que eu ainda não conhecia, não tinha tido a oportunidade de ir para lá. Então, tem essa oportunidade também e fui muito bem recebida pelas equipes do SESC, pelas pessoas que participaram, pela população, enfim, as pessoas com quem eu tive contato, e as oficinas foram incríveis. Eu voltei, com certeza, com muitas histórias na bagagem e com muito conhecimento também, porque a gente, às vezes, tem a expectativa de que vai transmitir algo, que vai ensinar as pessoas, mas, no fim das contas, isso enriquece ainda mais a gente, né? A gente aprende muita coisa nessas atividades. Traz muito mais do que levou. Com certeza. Larissa, quando você fala que viu muitas coisas e está andando, né? A primeira foi a Paraíba e tem outros diversos locais que você vai e trocou essas experiências. Será que isso pode virar livro depois? Olha, eu tenho certeza. Eu estava conversando disso com uma amiga minha que escreve também, porque quando a gente chega numa atividade dessa, é importante dizer que todas as atividades que acontecem dentro do circuito Arte da Palavra são atividades gratuitas.
Então, as pessoas que se inscrevem e que participam, elas não pagam nada para participar. E, de cara, eu já noto, e isso é uma característica, o público que se tem nessas oficinas, na maioria das vezes, é bastante diverso. Então, eu me surpreendi na Paraíba com a quantidade de jovens que se inscreveram, que participaram, muitos deles ainda naquela fase ali pré-ENEM, então eles estão em busca de experiências, estão em busca de referências também, porque querem ler mais, querem saber mais do universo da literatura e pensando também de que forma eles podem aproveitar tudo isso para essa experiência do Exame Nacional do ensino médio. Também tive ali vários estudantes de graduação, pessoas ligadas principalmente a cursos como jornalismo, arte e mídia, publicidade, que também têm olhado com cada vez mais interesse para as produções literárias, para a escrita, né, essa questão da escrita criativa. A gente sabe que hoje, com o avanço aí das IAs, várias plataformas que, enfim, fazem com que as pessoas tenham essa possibilidade de usá-las para criação de texto também, mas da mesma forma que isso avança, eu também tenho visto e sentido muitas pessoas, especialmente jovens, preocupados e dedicados assim nesse trabalho de aperfeiçoar seu texto, de pensar formas cada vez mais criativas também de utilizar recursos narrativos, recursos literários, dentro desse processo que a gente sabe que é, o humano faz melhor do que ninguém, Lógico. né? Então, tem sido muito rico. E quando eu chego nessas oficinas, eu encontro pessoas de todos os jeitos, pessoas com características muito diferentes, e isso me enriquece muito. Então, cada vez que eu escuto um pouco das experiências, escuto um pouco dessas pessoas também, eu guardo isso para mim, né? Isso com certeza vai constituindo uma bagagem que não tem jeito. Uma hora ou outra acaba terminando ali em algum texto, seja ele de que gênero e de que característica for. Mas é muito incrível. Inclusive, nessa viagem agora para Paraíba, eu levei meu caderno e todos os dias à noite, enquanto estava ali no hotel, eu aproveitava justamente para tomar nota, fazer, enfim, algumas anotações a respeito de pontos, de algumas questões que haviam me marcado naquele dia, especialmente quanto às oficinas. Então, eu não tenho dúvida que outras produções e não sei se livros, mas outros textos, crônicas, contos, com certeza eles vão nascendo a partir dessas experiências. Outra virada de chave na sua vida foi há pouco tempo, quando você se tornou mãe. É seu primeiro filho? É, meu primeiro E filho. como é que foi isso, casado, juntado, comutado com a escrita, com o seu trabalho? Eu falo que é um caos, e é um caos muito bom, porque é um caos que traz também muitas ideias, que faz a gente também. Eu acho que trabalha muito com a maternidade, ela trabalha a gente muito no campo da sensibilidade. E a sensibilidade, que passa por essa possibilidade de ver muitas coisas no mundo de uma maneira que a gente não enxergava antes, para quem passa por essa experiência, acaba também virando o quê? Elemento para escrita. Então, eu percebo que desde que eu engravidei e agora que meu filho está com um pouco mais de 6 meses, eu tive a oportunidade de viver muitas experiências que eu nem imaginava que eu ia viver e já observo o quanto isso impacta naquilo que eu escrevo, naquilo que eu produzo. Mas é interessante porque eu escrevo já faz um tempo, né? São aí aproximadamente 10 anos em que eu tenho conciliado o meu trabalho
como jornalista e o meu trabalho de escritora no ambiente aí da literatura. E nesse processo todo, eu acho que as coisas foram acontecendo de maneira muito natural. E não havia aparecido antes, por exemplo, uma oportunidade como essa de agora integrar um projeto que é um projeto nacional, que tem uma repercussão de nível nacional, né? Então, em janeiro, quando eu recebi a informação do SESC de que eu havia sido selecionada para fazer parte do Arte da Palavra agora de 2026, eu fiquei com muito receio, porque quando eu recebi essa informação, meu filho estava com um pouco mais de 2 meses de vida. E aí vem todo aquele questionamento, né? Aceito, não aceito, será que eu topo essa missão, essa empreitada, né? Como vai ser? Porque eu sabia que eu não conseguiria fazer isso sem ele, né? Por exemplo, ele, a fonte principal de alimento dele ainda é o leite materno, então eu não tinha como ir, por exemplo, para uma viagem de 1 semana sem ele, como aconteceu agora. E aos poucos eu fui mantendo a calma ali, pensando estratégias para poder aceitar, para poder, como eu digo, continuar investindo nesse sonho, né, que é o sonho, meu sonho pessoal, em paralelo com esse sonho de vida, que é a maternidade também. Então, fui pensando nesses últimos meses aí formas de fazer isso da melhor maneira. E agora para Paraíba, com o apoio da minha mãe, que, enfim, minha rede de apoio aí total, nós fomos para Paraíba juntos, eu, minha mãe e meu filho. E foi uma vivência muito boa, muito gostosa e que também me trouxe muitas reflexões a respeito da maternidade, a respeito das dificuldades e dos desafios que muitas de nós mulheres enfrentamos para conseguir manter os nossos sonhos vivos, né? Porque a gente sabe que, e era o mais, digamos, o mais esperado, talvez fosse até que eu olhasse e recusasse, porque quando você olha parece tudo tão grande, você fala, não vou dar conta, vai ser muito difícil. Mas aí, com o apoio também de pessoas que, lógico, nos incentivam, compreendem o nosso trabalho, a gente vai ali pensando formas de fazer dar certo. E eu acho que uma das coisas que a maternidade mais tem me ensinado até agora é justamente sobre esse lugar da flexibilidade, sabe, de encontrar formas para poder fazer aquilo que às vezes a gente nem imagina que pode dar conta. Então tem sido também essa experiência que me tira do lugar ali da total, né, da zona de conforto e que tem feito com que eu olhe também para mim, para o meu filho, para minha família e para essa carreira também de escritora, pensando em formas de conseguir continuar tocando esse barco da escrita e da literatura na minha vida. Para além de uma carreira, como você disse agora, me parece, né, vendo de fora, e você pode me corrigir, que a literatura, a escrita, inclusive, te alegra muito, muito mais do que receber valores monetários por isso e coisa e tal. Até porque eu me lembro que você tinha, né, alguns projetos, não sei se tem ainda, de auxiliar essas pessoas, das mais diversas classes sociais, né, gêneros e tal, a escrever, né? Você tinha uma oficina, parece que para mulheres também. Como é que funcionava isso? Na verdade, eu tenho um projeto junto com uma amiga minha, que é a Marília Bona. Nós temos um projeto que se chama Do Texto. Então, é um projeto que nós tocamos junto aí, paralelo a outras atividades nossas, com esse objetivo também de aproximar as pessoas da escrita. Então, por meio dele, nós também temos promovido oficinas de crônica, conto, poesia, enfim, voltadas a pessoas desde iniciantes até pessoas mais avançadas, mas principalmente para pessoas que querem começar, que querem, desejam escrever e às vezes elas não sabem muito bem como fazer.
Então, a gente também tem se dedicado a isso, que eu acho que é um caminho muito importante. Pensando hoje na maneira como a nossa sociedade tem se estruturado, e muitas vezes, quando a gente olha para algumas informações, como pesquisas, né? Acho que a última edição mesmo da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mostra que os índices de leitura no nosso país, eles ainda são muito baixos. Então, o brasileiro, em média, não lê 5 livros no ano. E se a gente tirar os livros lidos por completo, do começo ao fim, esse número cai ainda mais. Então, se a gente tem um país em que as pessoas leem a média de 2 a 3 livros inteiros no ano, isso é muito pouco, principalmente perto de outros países, em que as pessoas leem muito mais. Então, quando a gente fala desse ambiente também das oficinas e desses projetos que às vezes a gente vai tocando ali, é muito mais do que simplesmente incentivar as pessoas a escrever. Sim, o nosso propósito é esse, e a gente quer que cada vez mais pessoas escrevam, contem as suas histórias. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu falo, Vinícius. Durante muito tempo, a literatura ela foi dominada por grupos que a gente sabe muito bem as características, né? A maioria homens, brancos, héteros, de classe social mais abastada, enfim. E isso marcou durante muito tempo as narrativas que surgiram. Eu vejo que a literatura de algumas décadas para cá também tem feito esse trabalho de dar voz a pessoas que não tinham voz na nossa sociedade. Então, não à toa a gente tem visto se multiplicarem os livros escritos por mulheres, a gente tem visto pessoas na questão da diversidade de gênero, por exemplo, de raças, a gente tem visto cada vez mais diversidade dentro da literatura também. Então, quando a gente promove um projeto, uma oficina, a gente quer que mais vozes se juntem a esse universo da literatura, mas também passa muito mais pela formação de um bom leitor. Porque eu costumo dizer que um bom escritor, ele é antes de tudo um bom leitor. Eu nunca vi um escritor que não lê. Eu nunca vi ninguém falar, eu quero ser escritor, mas não lê nenhum livro, não se interessa pela leitura. Então, muitas vezes, quando a gente promove uma oficina para 20, 30 pessoas, a gente sabe que não vão sair dali 20, 30 escritores, mas com toda certeza vão sair alguns escritores, mas vão sair leitores melhores. Então, eu gosto muito desse trabalho que a gente tem a oportunidade de fazer com a do texto e de outros projetos que sempre que me chamam também eu me coloco à disposição, porque através deles eu acho que a gente começa, é um trabalho de formiguinha, mas a gente começa também a espalhar a palavra da literatura, as pessoas, nessas oficinas mesmo na Paraíba, conversando com pessoas que me falaram, olha, eu estou saindo daqui com várias indicações de livros, de escritores, de sites, porque ao decorrer da oficina eu vou trazendo essas referências também. E é muito interessante, porque depois eu recebo mensagens das pessoas dizendo, olha, eu li aquele livro que você indicou, eu li aquele texto, eu acessei aquele site, enfim. E tudo isso colabora para que a gente tenha leitores cada vez melhores. E principalmente mais leitores, porque eu vejo que num país como o nosso, ter mais leitores é algo que é fundamental quando a gente fala em cidadania, quando a gente fala em democracia. Nós sabemos que a leitura e a literatura, ela pode e ela contribui muito para a gente ter um país melhor. Então, eu acho que é um processo, né? A gente está falando ali de oficina de escrita, cursos de escrita, mas é muito maior. Tem muito mais camadas e muito mais coisas envolvidas aí, né? Nosso tempo é curto, mas antes da gente fechar aqui o bate-papo, eu queria que você destacasse uma coisa, o que você puder destacar que não for segredo do seu próximo livro, que já está em produção. Pois é. Eu tenho uma característica, Vinícius, que é assim: quando eu estou trabalhando num livro, eu não gosto de dizer que eu estou escrevendo um novo livro.
Agora, eu estou começando a falar desse projeto, por quê? Porque ele já teve uma primeira versão, agora já estou trabalhando numa terceira versão. Porque é isso, né? Eu acredito muito na literatura dessa forma, como escrita e principalmente como um caminho de reescrita. Então, eu produzo uma história e ela vai sendo lapidada, vai sendo melhorada. É um romance, né? Eu tenho me dedicado agora à escrita de um romance. Os meus 2 primeiros livros são obras de contos. Então agora, não é agora, né? Porque eu comecei a escrever esse livro em 2022. Então, para você ver, já é um tempinho aí em que eu pude me dedicar, que eu venho me dedicando a ele, e topei um desafio comigo mesma de produzir um romance, que é algo mais complexo, porque no romance a gente tem ali muito mais elementos. Então, a narrativa, ela é em si mais complexa, né? A gente tem mais personagens, mais núcleos de personagens. Então, isso exige da gente um trabalho de fôlego para poder fazer. Então, comecei em 2022, terminei a primeira versão dele no ano passado, em 2025. De lá para cá, trabalhei já numa segunda versão, agora eu estou concluindo uma próxima versão, né? Uma terceira versão desse trabalho, lapidando e melhorando para que muito em breve espero já poder encontrar algum caminho, né? Ainda não tenho, mas a ideia é encontrar algum caminho para a publicação dessa obra também, que vem também como uma proposta de contar uma história que se passe aqui. Então, para essa ideia de romance, o que eu posso dizer é que é uma história que conversa com referências da minha juventude, principalmente com referências do universo musical. Então, eu peguei algumas questões ali para falar de uma personagem que que passa ali por alguns desafios, principalmente do campo no campo mental, né? E que eu quis contar e quis ambientar essa história aqui no nosso estado, no Cerrado, trazendo esses elementos também para a literatura, porque a gente pega muitos livros que tem, às vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras cidades de outros estados do nosso país como pano de fundo. E aí uma coisa que eu já queria também era trazer uma história que se passasse aqui, nas nossas redondezas. Então, é assim, tem caminhado e espero poder vir aqui em breve para falar desse outro trabalho. Nós também esperamos, nós também esperamos. Larissa, obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio 104, aqui no Lounge TRT, junto com a gente, na TRT-FM, na TV Assembleia, no YouTube da TRT-FM. Eu agradeço muito mais uma vez pela oportunidade e deixo aqui também, me coloco à disposição para quem quiser conversar, né? Tenho no Instagram, @laricampos10 e principalmente hoje eu tenho uma newsletter, vou deixar aqui para vocês também, que é a malabaриstadepalavras.substack.com, que é um espaço em que eu tenho publicado textos também com bastante frequência. Contos, resenhas de livros, enfim, tenho usado como uma forma também de contato ali com o público. Então fica aí a dica e a gente vai conversando mais. Ótimo. Obrigado, Larissa. A você que ficou com a gente até agora, vou te esperar em um próximo encontro aqui no Lounge TRT. Até lá!